Portanto, vamos então seguir para a nossa segunda conversa, em que teremos, para além do André Grata, que vai continuar na tarefa de moderador, a Mariana Reboleira, a Ana Jara e a Cecília Chin. Cada uma, portanto, é-nos suposto ter aqui também o Henrique Frazão, que já perceberam, teve um outro tipo de emergência, mas que também nos deixou na sala ao lado, onde eventualmente a seguir esta conversa vamos ter uma pausa um bocadinho maior e algumas, se quiserem, podem ir aqui à sala ao lado, onde temos em exibição um filme ou um vídeo que compila uma série de depoimentos que nós pedimos a várias pessoas que participaram nestas sessões e também um objeto artístico produzido pelo Henrique Frazão, o Cronos Cube, que está aqui também na sala lá. Ele não está aqui connosco, mas está, de alguma forma, ficou aqui também a sua presença. A Mariana Reboleira esteve presente na segunda sessão sobre o sistema alimentar, a Ana Jara na sessão de maio sobre territórios e a Cecília Chin esteve presente na sessão de junho, o Dia Global do Crescimento, na Biblioteca de Caldeias e não vou voltar a apresentar-vos porque quem quiser pode consultar as biografias de todos os participantes porque vêm das sessões anteriores. De qualquer maneira, só agradecer mais uma vez a vossa presença hoje aqui e portanto vamos continuar então agora a sessão. E vou só pedir, uma vez que não vamos ter os microfones para fazer a amplificação, que quando falarem, tentar projetar só um bocadinho mais, para que as pessoas mesmo lá ao fundo consigam acompanhar aquilo que vocês vão conversar aqui. Obrigado. E se calhar podes pôr de pé para falar. Queres pôr de pé para falar? De pé. As pessoas que falam para se pôr de pé projetam melhor a voz. Ok, então vamos fazer assim, se se sentirem confortáveis com isso, eu estou para mim também. Então, muito bem, vamos para a segunda conversa com a Mariana, a Ana e a Cecília e deixem-me começar talvez por pôr a pergunta agora de uma forma um pouco ao contrário, não é? Enfim, a pergunta é crescer até arrebentar. Mas será que vamos mesmo só parar de crescer quando arrebentarmos? Desculpem eu estar a pôr as perguntas de uma forma tão dura, mas é porque sinto mesmo necessidade de as pôr desta maneira, porque eu estou bastante inquieto com tudo isto e gostaria, não é? Portanto, eu sei que a Mariana, por exemplo, não é, teve na mesa sobre a questão alimentar e logo aí fica esta questão, não é? Gostaria então que durante os primeiros 5 minutos, não é? A primeira Mariana, enfim, tivesse esta pergunta em questão, não é? Será que só vamos mesmo parar de crescer quando rebentarmos? E não deixando pôr a questão alimentar na sua resposta. Tá? Obrigado. E se calhar posso pedir tentar, Silvano. não sei, conseguem ouvir bem assim ou não? Sim. Fica estranho estar a levantar, não acho? Ok, então obrigada por convidarem outra vez a Rizoma, tecnicamente, e a Rizoma. Acho que não vale a pena fazer uma introdução muito grande em relação à cooperativa, mas acho que... Pois porque é Mariana Mas então, acho que vale a pena referir que, entretanto, a cooperativa, enquanto uma cooperativa integral, deixou de ter só a secção de consumo e, entretanto, desenvolveu as outras secções e, portanto, apesar de termos vindo e termos sido convidados enquanto entidade que está a tentar resolver os problemas do sistema alimentar, começámos a entrar nas outras vertentes, que se relacionam com um ponto que eu gostava de falar, da cultura, da produção agrícola nas cidades, da habitação, do autoemprego, como é que lidamos com contratos, com condições laborais. E, portanto, acho que houve este crescimento, que eu acho que é bom, desde fevereiro até agora. Acho que é uma abordagem interessante. Isto é assim um bocadinho ingrato, porque agora apetece-me continuar a conversa anterior e não fazer um total reset, não é? O que foi falado e há alguns pontos.
Por onde Pode ser apeteça. uns Por onde 5 minutos, não apeteça, é? sim. Pode ser que não. Pode estar ali também. Não, mas é isso, acho que houve até uma conversa com o Guilherme, estávamos na Gandum Village há uns tempos, e houve uma senhora que estávamos a falar do crescimento e na redução do consumo, e a senhora disse, mas vocês não têm noção do que é não ter eletricidade em casa. Ou do que é não ter eletricidade em casa, por exemplo. E esta reação choca, calma, mas de repente tenho eu de parar de consumir, tenho eu de voltar há 50 anos atrás e voltar a acender a lâmpada, petróleo. Quer dizer, não é sobre isto que estamos a falar, não é? E agora fazendo a ponte com, há umas semanas, a conversa com a Angela Davis e com a Gina Dent ali no Tivoli, que elas estavam a falar do abolicionismo, que é um tema um bocadinho diferente, em que ela disse, claro que o abolicionismo não é de repente chegarmos aqui e dizer não há mais polícia, não há mais prisões. Porque isto normalmente gera uma reação de choque, não é? Porque como assim agora tem que lidar com uma mudança completamente brutal, quando não propõem nenhuma solução mágica. Não há soluções mágicas, não é? Então, o que eu acho que estes movimentos propõem é esta oportunidade de repensar, ou de nos deixar fantasiar sobre o que é esta utopia que nós queremos ver. Eu acho que todas as oportunidades que temos de vir para aqui e de pensar sobre isto são muito boas, são esta oportunidade de todos juntos pensarmos esta utopia para a qual queremos caminhar. Claro que isso não invalida pensarmos também o que é os próximos 10 anos, o que é que nós podemos fazer nos próximos 10 anos, em relação aos filhos, outros para nós próprios, não é? Acho que cada geração vai ter uma abordagem diferente a estas temáticas e ao horizonte temporal que considera. E acho que ainda sobre isto também é importante esta visão e achei muito bem no fundo, ir buscar cada uma dos ciclos e cruzá-los aqui, porque é disso que vai ser feito o futuro, não é? Este cruzamento de disciplinas e temáticas. E eu acho também que a maneira, nos próximos 10 anos e coisas práticas que podemos fazer é ir fazendo, e eu acho que o caminho se vai fazendo, de muitas soluções imperfeitas. Provavelmente a maioria delas não vai resultar, mas a partir do momento em que somos muitos, fica difícil de controlar e fica difícil de tentar abafar. E, portanto, eu acho que, ainda que não tenhamos em cada um de nós esta resposta mágica, acho que irmos tentando em cada um dos campos, o económico, o social, o ambiental, na cultura, na habitação, irmos começando a tentar fazer estes movimentos comunitários, de base comunitária, obviamente, é o que nos vai fazer permitir avançar. Se é um ritmo suficiente para crescer, ou só pararmos de crescer quando isto rebentar, eu não sei se alguém sabe, mas eu acho que a comunidade tem o poder, se calhar, de alterar até este tempo que nós achamos que temos, não é? E à medida que vamos tentando, ainda de forma imperfeita, os 10 anos que se calhar pareciam um período tão rápido, se calhar já vai parecer, ok, agora realmente são 10 anos em que temos muita coisa e que podemos fazer muita coisa. Então vamos tentar. E vamos falhar muitas vezes, mas enquanto, quase como cogumelos, não é? Isto for aparecendo aqui e ali, vamos ser demasiado rápidos para poder ser abafados pelos sistemas que eu acho que não são vícios nossos, são sistemas de provocação desses vícios, não é? Porque eu acho que todos nós temos, no fundo, lá está, todos nós fomos nativos, ou no fundo as nossas gerações anteriores, a certo ponto foram nativos também, portanto acho que nós temos em nós esta conexão e esta procura de conexão à natureza e da visão holística e, portanto, acho que é só puxar disso para de facto começar a lançar os cogumelos, ou ter uma abordagem rizomática, não é? Sem querer puxar outra vez. Mas acho que é isto, assim, da primeira entrada, 6 minutos, já vou, portanto, vou-me sentar um bocadinho agora, e acho que é isto. Depois há um momento que temos tempo para conversar, não é? Mas neste momento, até que estão aqui de fazer em pé, não é? É mesmo as declarações iniciais, Ana, quer... Então, eu vou tentar estar sentada, acho que a minha voz se consegue ouvir. Não. Ok. Então, eu sou arquiteta e, portanto, naturalmente, a visão que eu tenho, que foi convocada até para a sessão do Assembleia, tem muito a ver com a questão do território, da arquitetura e do espaço construído. E eu acho que, de todas as dimensões, esta talvez seja a mais fácil de perceber, que a bolha já rebentou. Portanto, em relação a esta questão, temos que separarmos só quando a bolha rebentar. Nós já rebentámos, já tivemos várias bolhas que rebentaram.
E, portanto, se nós observarmos o território, e agora desafio, desde um ermo do Alentejo rural até à cidade, nós vemos a mesma extração, a mesma exploração do território sem limites. Podemos ver ou imaginar uma cultura intensiva de oliveiras, até aqui ao centro da cidade com uma cultura intensiva de hotéis e a mesma prática exploratória do território. Se fizermos este corte, conseguimos ver que este não limitar da exploração e desta economia de predatória, de financiarização da propriedade, que é fazer com que dela se extraia a maior mais-valia possível, tem destruído os territórios e, portanto, nós hoje temos territórios destruídos ou, em parte, destruídos e separados do todo, que é a visão ecológica das coisas. Se calhar devíamos imaginar que do território rural, do montado, por exemplo, do montado, não é? Que é um sistema ecológico associado ao sobreiro, e até aqui ao centro da cidade, podíamos ter uma ligação de pessoas e bens, de sistemas de alimentação, enfim, de pessoas que pudessem circular e não destruir esses territórios. Podia ser um todo muito mais ligado, e já foi, e acho que nós hoje conseguimos mesmo sentir as barreiras e os limites que existem entre estas partes de um mesmo imenso território. Nem é imenso, nós vivemos num país pequeno e, portanto, conseguimos sentir que numa distância pequena temos várias maneiras de obliterar essa compreensão. E, portanto, eu acho que há aqui duas coisas muito fundamentais. A palavra monocultura surgiu na outra conversa. A monocultura não é só da agricultura, é de muitas outras coisas, mas é associada, sem dúvida, à propriedade privada, e este conceito é muito territorial. E, portanto, a propriedade privada, neste momento, no planeamento que temos, ou nas ideias de planeamento que temos, dá direito a fazer coisas e a explorar e a secar enfim, a privar os territórios de uma circulação natural ao serviço do bem público que eles têm, enfim, que têm direito a permanecer e a perdurar no tempo, não é? O bem público associado ao território e à cidade é fundamental. Eu depois queria deixar aqui uma ideia que acho também interessante deste ponto de vista, que é a ideia de direito. E nós, por exemplo, temos direitos, enfim, a coisas que são muito compreensíveis, por exemplo, o direito à saúde, o direito à habitação, mas também temos outros direitos que têm a ver com o território, e um deles, que eu gosto muito, é o direito à cidade. O direito à cidade engloba vários direitos e tem uma construção inerente que eu acho que tem muito a ver com este livro e com estes limites, enfim, que nos são impostos. Enfim, bom, eu queria vos ler esta conformação do direito à cidade do David Harvey. Ele diz: o direito à cidade é muito mais do que a liberdade individual de acessar os recursos urbanos. Podíamos também aqui ver os recursos do território. É um direito de mudarmos mudando a cidade ou mudando o território. Além disso, é um direito comum e não é individual, uma vez que a transformação depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo para reformular os processos de urbanização. A liberdade de construir e refazer as nossas cidades e a nós mesmos é, quer argumentar, um dos mais preciosos, porém mais negligenciados dos nossos direitos humanos. E, portanto, este direito a podermos transformar os nossos territórios e transformar-nos a nós mesmos é talvez um direito muito ecológico, e é um direito
que diria que tem muito a ver com este trabalho que temos todos de fazer, que é entender o mundo globalmente, entendermos a nós, interagindo com o mundo e, enfim, conversando e dialogando. Também queria deixar para o debate uma ideia de pensamento comum e trabalho coletivo, que acho que também já esteve aqui a ser trabalhado ou dito, mas que nesta parte do território tem muito a ver com a forma como ele é gerido e pensado. E nós, neste momento, pensamos essencialmente que há direito privado a fazer, enfim, no lote a quem a cidade é vista assim, lote a lote, pedaço a pedaço. Se nós pensarmos que podemos ter direito a pensar coletivamente, a desenhar instrumentos e até pequenos projetos coletivamente, podemos ter um território muito mais dialogante e muito mais, quer dizer, este seria o verdadeiro direito à cidade, que a nossa vontade tenha uma reciprocidade depois na forma como ele é. A cidade, nós demos forma à cidade, neste momento eu acho que não damos forma à cidade e a cidade dá-nos forma a nós. E o que deveria acontecer era nós darmos forma à cidade e a cidade dar-nos forma a nós, numa vida em sociedade, porque a cidade é se calhar um lugar, é um espaço, esta ideia é uma ideia muito do pensamento dos estudos urbanos, mas é a cidade é a sociedade no espaço. Posso dizer assim, é mais complexo do que isto, mas é a sociedade no espaço e, portanto, se nós temos cidades assim, temos que urgentemente lutar. Eu não preciso dizer quais são os problemas, acho que vou ver aqui caras que sabem perfeitamente quais são os problemas da cidade em que vivemos, mas a cidade é a sociedade no espaço e há qualquer coisa de errado na nossa sociedade quando entendemos que as cidades, enfim, podem ser deixadas assim e fabricadas assim. E vamos então agora ouvir a Cecília e depois fazemos o debate, as questões boas. Eu queria estar em pé. Queria estar em pé. Eu tenho aqui uma partida para fazer. Sou médica de família e então há duas áreas na medicina geral e familiar que acho que são muito importantes. Sou médica de família, mas também trabalho na formação de médicos de família. Ou seja, trabalho na formação de adultos. Nós estamos aqui a falar em mudança implica aprendizagem. E se há coisas que nós sabemos na formação de adultos é que eles só aprendem aquilo que querem aprender, não é? E são ótimos a inventar desculpas para o TPC, muito melhor que os filhos, não é? Portanto, essa é uma área-chave, acho que nós temos que refletir, deixo o desafio, como é que os adultos mudam, é muito importante. A outra área da saúde, no metade do horário, eu sou médica de família, tenho um grande reconhecimento do privilégio de toda a gente estar nesta sala. Contacto com todas as pessoas. Trabalhei na zona social de Camarate e estou a trabalhar neste momento na Baixa de Lisboa. Portanto, eu contacto com toda a gente e permite-me ter uma noção que quem está nesta sala tem um imenso privilégio que se calhar nem nós não reconhecemos todos os dias. Estava aqui sentada a preparar, porque não me sinto muito capacitada para estar aqui a falar para vocês. Toda a gente já sabe mais sobre isto do que eu, provavelmente. Mas somos nós todos que temos que participar neste movimento. Tenho uma filha de 5 anos, gosta de desenhar, e então passo a minha vida a fazer pequenas imagens de uma criança com uma daquelas bolas de sabão. Está aqui a soprar uma bola gigante. Eu já vou mostrar mais à frente. Temos aqui uma bola gigante que uma criança sopra. Mas bem gigante, bem gigante. Quando é que esta bola ou bolha vai arrebentar? Cá dentro nós temos as pessoas com privilégios. Está no rio do planeta, da humanidade, da sociedade, onde nós quisermos, certo? Esta bolha está aqui a flutuar, a sugar todas as... Falamos em recursos, riquezas, necessidades, não é? Não deixa nada sair.
E esta bolha, como num aquário, tem um espelho. As pessoas estão cá dentro, olham para o espelho, ai, vejo-me a mim, certo? Eu não vejo as outras pessoas, eu não vejo as outras realidades. E acho que é um dos grandes desafios, para não dizer dificuldades, para ser na positiva, não é? É, nós todos queremos a mudança, queremos mudar adultos, mas somos uma franja muito pequenina da população em geral, de todos os animais deste mundo. Nós somos seres humanos, fazemos parte dos animais, certo? E então nós vimos de uma base de privilégio, não é? E queremos mudar todo o mundo de pessoas e outros animais que não têm privilégios. E há uma assimetria aqui muito grande. E quando é que vai arrebentar? Quando é que cai do precipício? Não sei. Não é? Mas acho que a representação gráfica, obviamente não sou artista, mas adoro desenhar com a minha filha. Às vezes a representação gráfica consegue-nos orientar, simplificar o discurso às vezes e perceber, ok, quais é que são as peças-chave. Sou médica de família, sou decrescentista, sem grande formação, apenas interesse, não é? Mas a solução vem de todos nós, da comunidade, como já foi falado aqui, das soluções imperfeitas. Portanto, deixo estes dois desafios, deste desequilíbrio do nosso privilégio e de como é que nós mudamos os seres humanos adultos. As crianças sabem as respostas, é muito fácil explicar este assunto às crianças. Nós não conseguimos depois explicar os porquês, mas eles conseguem perceber perfeitamente o que é desperdício, o que é que são recursos. E depois fazem perguntas incómodas, não é? E nós não conseguimos explicar. Obrigado, Cecília. Muito bem, então vou matar para tentar agora fazer uma segunda ronda. Ora bem, é engraçado esta apresentação da Cecília que faz lembrar, parece uma versão 2.0 da Alegoria da Caverna. também, só que agora vemos refletidos uma bolha, não é? E os privilégios. Pois, mas vamos lá ver. Vou fazer uma pergunta para as três, porque no fundo acabaram por abordar temas diferentes, mas sintam-se livres de não responder e quando quiserem, não é? A primeira é esta, muito bem, eu sou privilegiado, não é? Sou universitário, etc. Não é? O que é que eu posso, não é? Enfim, abstrair-me da minha condição de privilegiado e manter-me ativo, não é? Como decrescentista, digamos assim. É a primeira pergunta. No fundo, não é? Eu tenho que combater as desigualdades. Eu penso que é isso que, em grande parte, está em questão na ideia de que sou privilegiado. E não é só a desigualdade de rendimento, são várias formas de desigualdade que estão, não é, interseccionalmente sedimentadas em nós. Não é? Todos aqui não. Presumo, não conheço as pessoas todas que estão aqui, mas presumo que sim, quando se supor que sim. Mas como é que eu vou, não é, enfim, não fazer com que isso seja um problema e poder dar resposta, dada a tal emergência em que nós temos que contar com todos para encontrar uma saída capaz. Eu sei que a mudança de paradigma que está aqui em causa, isso é para o outro lado, a mudança de paradigma que está aqui em causa é muito mais profunda do que encontrar uma resposta técnica para um problema técnico, não é? Eu sei disso, evidentemente, então, também não era de filosofia, não é? Justamente, mas, em todo o caso, eu não posso refugiar no facto de saber isso para não encontrar uma resposta para problemas que estão aqui batendo-nos à porta de fora, não é? Estão a ser sinalizados de uma forma muito clara. Outra coisa que eu gostava era justamente para a questão aqui que a Ana levantou, não é? Da propriedade privada e da propriedade pública. E não será um pouco um problema ainda amontante da própria ideia de propriedade? Porque não pensamos em comuns, não é? A questão dos comuns. Gostava de ouvir um bocadinho mais sobre isso, não é? Porque justamente parece-me que as fundamentais nisto tudo é, na tal mudança de mentalidade, na tal mudança de paradigma, é de facto fazer aquilo que o Guattari dizia, não é? É mudarmos para um paradigma ecológico, não é? Quer dizer, tudo no fundo é um sistema de diversidade, não de monocultura, não é? De diversidade, de convívio de partes diversas com as quais mantemos relações. E não são relações de propriedade, são relações de interdependência, naturalmente também o uso como ferramenta uma terra, não é? Mas isso não significa que eu tenha que ser proprietário dela, nem tenha que ser uma propriedade pública. Então, queria perguntar-lhe um pouco, não é? Será que não faz parte desta paradigma a questão dos comuns? Para amanhã, sempre que façam o que quiserem para as minhas perguntas, a questão
a questão do sistema alimentar. Bom, os limites do crescimento têm 50 anos, são de 1972. A população do mundo, do planeta Terra, nessa altura, era uma terça parte, não é? Andava uma terça parte da que é hoje. Não chegava aos 3 mil milhões, salvo erros. Como é que para a Mariana repercute esta questão? Ok, chegámos agora aos 8 mil milhões, não é? Parece que esta perspectiva, claro que está a desacelerar o crescimento populacional, está a desacelerar, está a aumentar, mas a desacelerar, não é? Mas ainda vamos chegar aos 10 mil milhões. Como é que isto é um desafio para o crescimento? Devemos ter políticas relacionadas com contenção do aumento da população, mas ao mesmo tempo, que desafios ou dificuldades, para agora usar aqui o trocadilho que a Cecília também usou, não é? Entre as duas palavras, isto levanta do ponto de vista da justiça global, não é? Da justiça global em termos demográficos, mas justiça demográfica, não é? E alimentar. Enfim, eu sei que fiz 3 perguntas, talvez todas muito difíceis, mas enfim, façam o que quiserem com elas, pelo menos ficam elencadas. Vamos trocar a ordem para ser justo também. Agora, fala assim em primeiro lugar. Estava aqui a pensar, quando o diretor estava a falar sobre como é que nós podemos utilizar o nosso privilégio, não é? A nossa obrigação é essa, não é? É um pouco o conceito do comboio que está em andamento, que utiliza-se muito na luta contra o racismo, não é? Eu estou no comboio, se eu não estou ativamente a correr e a aplicar os travões, eu estou a compactuar para com esse preconceito, esse racismo, não é? Portanto, se eu não estou ativamente a tentar reverter, não é? Eu estou simplesmente a deixar andar. No meu desenho havia um rio, não é? Se eu não estou ativamente a nadar contra o rio, não é construir barragens, nadar contra o rio, eu estou a ser levado pelo rio. Eu estou a aproveitar e estou a utilizar, estou a abusar dos recursos que eu tenho. Não é? Portanto, como é que nós paramos? E voltando um pouco à sessão onde eu participei, que tinha a ver com o Dia Global, a intersuficiência, não é? É muito difícil nós sabermos como é que voltamos atrás. E é muito difícil ter uma branca de uma ideia, de repente frio, e agora queria dizer qualquer coisa e não me lembro. Eu estava a falar do comboio e voltar atrás. Tive uma ideia brilhante. Era do bottom-up e top-down. Eu falei um pouco sobre... Houve um debate acesso nesse dia sobre a questão da política. Quem já esteve na luta política há muito tempo e que sai muito frustrado, há conquistas, mas há muita frustração de tentar mudar o sistema, como a Sheila falou, não é? Portanto, o sistema em si tem defeitos, está deficiente, não é? Mas ao mesmo tempo, como é que nós conseguimos mudar? É só top-down? É bottom-up? É a solução que vem da comunidade? Como é que nós conseguimos pôr na prática estas mudanças? Talvez tenha que ser tudo ao mesmo tempo. Mas eu devolvo com outra pergunta. Como é que eu mudo e digo menos é mais, menos é melhor? Frugalidade, simplicidade, são conceitos de bem-estar. É alguém que não tem comida. Alguém que vem à minha consulta e diz, não passa medicação porque eu não tenho dinheiro para comprar. A minha luta é que eu vou ser despejada no final deste mês. Eu não utilizo aquecimento no verão e eu tenho 90 anos, no inverno, desculpa, e tenho 90 anos porque eu não tenho dinheiro para pagar o aquecimento. Eu vivo no quarto andar, tenho artrose dos joelhos e não consigo sair de casa porque não há elevador, não é? Portanto, como é que nós conseguimos tirar desta sala, não é? Como é que eu consigo transmitir aquilo que eu acho, é o meu preconceito sobre o que eu acho que é melhor para o mundo, quando na pirâmide Maslow, não é? Das necessidades básicas não estão a ser satisfeitas. E estou a falar de Portugal. Podíamos começar a falar de Norte-Sul, não é? E ainda mais, eu tenho muitos utentes que vêm do Bangladesh e do Paquistão e são situações exponencialmente mais dramáticas no que diz respeito a o que é que eu preciso de fazer para sobreviver até amanhã.
E nós estamos num conceito muito macro da sobrevivência do planeta. Os dois conceitos são importantes, mas como é que nós conseguimos juntar estes dois conceitos e exigir a quem não tem? Mas atenção com estas palavras, a quem não tem, não significa que não tenham outras riquezas mais importantes, da comunidade, da interajuda, de outras recompensas. Portanto, eu estou a falar do nosso conceito, da nossa sociedade mais europeia, de quem não tem, não é? Portanto, só para alimentar um pouco o debate e devolver com uma pergunta e com o conceito de que nós temos que ativamente, temos que ser ativos, porque se não formos ativos, estamos a compactuar com o status quo. Ana, quer acompanhar a pergunta, ou a minha, ou a da Cecília, o que quiser. E a acompanhar aqui a primeira pergunta, não é? Como é que nós podemos, a partir do nosso privilégio, a partir do nosso privilégio, reinventar o mundo. E eu acho que isto é uma pergunta fundamental e difícil de responder. Em relação à questão da propriedade e essa questão, enfim, que nós temos monocultura, podemos falar do contrário disso, não é? Como diversidade, eu diria mais, se calhar, interligação entre fatores, mas depois o da propriedade que passa para os comuns, ou para a propriedade comum. Este tema da propriedade já andou em muitas épocas, foi muito diferente, e nós hoje em dia confrontamos-nos com uma óbvia ideia de que a propriedade privada, todos nós temos direito a ter propriedade privada. Isto é um dado adquirido, e isto aconteceu porque houve muitas políticas que enalteceram esta ideia, nomeadamente uma política de habitação de crédito bonificada, em que as pessoas adquiriram a sua própria casa. E foi uma política pública, portanto, cada um de nós, talvez, se calhar nas gerações que estão aqui na plateia e não nas mais jovens, teve direito e acesso a esse crédito. E, portanto, nós todos temos uma relação com a propriedade privada muito própria, à mercê de políticas. E era isso que eu queria dizer, porque à mercê de políticas as coisas também podem ir para outros lugares. E, portanto, o conceito de propriedade coletiva, que é um belíssimo conceito, enfim, as cooperativas saberão se calhar falar melhor sobre isso, porque baseia-se na ideia de que a propriedade é comum, partilhada, e os seus direitos são passados a outros membros desse coletivo, portanto é uma coisa, enfim, não é uma utopia, aconteceu mesmo, e já houve bastantes experiências, ainda hoje há bastantes experiências dessa maneira de olhar para a propriedade. Eu creio que esta ideia é fundamental para o futuro, na relação com o território e com enfim, os pequenos lugares, as cidades, os terrenos agrícolas. Portanto, acho que é uma ideia que, sobretudo esta, pode gerar uma outra forma de poder coletivo sobre os recursos da terra, sobre os recursos de uma cidade, sobre a forma de a habitar, até sobre a forma de a regenerar. Esta palavra apareceu aqui e eu acho que é uma palavra lindíssima. Naturalmente terá muitos significados consoante as áreas, e acho que a medicina tem uma maneira de olhar para a regeneração, ou esta palavra tem uma maneira de ser olhada, sei lá, em relação ao corpo, não é? O corpo humano. A minha área também tem esta palavra, uma palavra acessória, que é a reabilitação, que é uma palavra que também gosto muito, que tem a ver com o cuidar, com o olhar de novo para esses lugares e essas situações, e não construir, mas reabilitá-las e voltar a dar-lhes vida. E, portanto, eu acho que entre estes dois paradigmas, da propriedade comum e, de um lado, de olhar para a regeneração e para a continuidade destas coisas no tempo, não é? Na passagem do tempo, das gerações, e do cuidado que temos que ter sobre esse mundo que está interligado, não é? Que não é feito de caixinhas de propriedade privada
não é? De regras muito quadriculadas e mais de contínuos e de ligações, nós todos temos um papel e acho que do sentido do privilégio, não é? Que todos, se calhar, aqui nesta sala temos, se calhar devíamos pensar, talvez, de uma maneira nova nesses conceitos e, se calhar, são conceitos que eu sei que são aflitivos de alguma maneira, não é? Como é que nós podemos pensar que não temos direito a uma casa que é própria, que podemos passar aos nossos filhos? Mas se pensarmos num todo que é maior do que a própria existência de heranças, nós podemos pensar numa herança maior, que é a herança que temos e o legado que deixamos às próximas gerações. Portanto, Mariana? Completamente livre. Então, vou tentar passar um bocadinho pelos 3 pontos, não sei se tenho tempo, mas eles estão ligados, no fundo. Estamos com bastante tempo até mais uma terceira ronda ainda. Vai haver uma terceira ronda, mas a Mariana não vai escutar. Não, sempre eu acho que até vou pegar aqui no que a Ana estava a dizer, e, ou seja, da minha posição de privilégio, eu acho que a primeira vez que tive este encontro com propriedade privada, do que é que eu tenho ou não direito, foi mais ou menos, passado alguns anos, tinha saído de casa dos meus pais, tinha vindo estar para Lisboa, o meu irmão já o tinha feito uns anos antes de mim, e há estes 2 quartos na casa dos meus pais, nas Caldas da Rainha, que estão maioritariamente desabitados. Nós vamos lá, agora o quê? 5 vezes por ano, dormir umas noites aqui e ali. E essa ideia de espaço, eu enquanto pessoa que vive em Lisboa e tenho que pagar uma renda altíssima por um quarto de 10 metros quadrados, em condições que não são todas ideais, comecei a questionar aquilo é tanto espaço vazio. E a quantidade de quartos que existem por aí, de casas vazias, de propriedades privadas, de pessoas que já não utilizam aquelas casas, é surreal que uma pessoa consegue começar a pensar nisto e que isto é, na sociedade onde vivemos, o processo normal, não é? Há a casa de família, portanto os filhos saem, já poucos são os que voltam, ou pronto, dependendo obviamente das zonas, mas isto começou a fazer-me pensar, ok, calma, mas isto é um desperdício, porque é que os meus pais vão ter aquela casa que fez sentido durante, se calhar, 20 anos, 25, mas agora já não faz. Obviamente, com a perspectiva deles venderem. Enfim, não sei o que eles estão a pensar no seu plano de reforma, é como eles, mas acho que foi que eu comecei a ganhar esta mentalidade de a posse do espaço faz sentido num certo período de tempo, não é? E portanto, porque é que devemos ter esta ideia de propriedade privada perpétua? Obviamente ela vem num sítio específico e tem as suas razões de existir, mas já está na altura de questionarmos também isso e portanto eu e acho que a maior parte das pessoas, não a maior parte, muitas pessoas da minha geração e que moram em Lisboa não têm sequer a ideia que algum dia vão ter uma casa própria. Isso não é uma realidade para nós. E isto é totalmente diferente dos meus pais, por exemplo. Para eles era simplesmente o plano natural de vida, eventualmente construir, pagar uma casa, pedir um crédito, pagá-lo durante 40 anos. E sim, acho que isso nos leva à ideia de privilégio, mas vamos pensar um bocadinho nesta ideia de propriedade privada e que está a ser questionada também aqui nas cidades. E a secção de habitação da Rizoma, por exemplo, veio muito para responder a essa necessidade específica, em Lisboa é muito difícil ter acesso a um espaço de habitação digno. E que não represente mais de supostamente 30% do valor do salário mensal, que devia representar no máximo. Portanto, eu acho que de propriedade privada era isto, portanto, se tiverem interesse em juntar-se e falar um bocadinho mais sobre isto, há muito trabalho para fazer na Rizoma, então são mais do que bem-vindos a aparecer lá. Mas é isso, e acho que nos leva. Mas eu acho que vou ao contrário. Pronto, assunto de propriedade privada arrumada, entrou na questão dos sistemas alimentares. Isso foi todo um tema, aliás, um headline do público, como é que vamos alimentar 8 milhões de pessoas, 8 mil milhões, exatamente, 8 milhões. O que me leva àquilo que a Sheila tinha falado há bocado, que era o mito da escassez, não é? Esta ideia de que não há comida suficiente para alimentar tantas pessoas e não está a crescer, apesar de não um ritmo tão rápido, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas quer dizer, a quantidade de comida desperdiçada que existe, ou seja, nós estamos a falar de um sistema que está completamente desequilibrado. Portanto, esta ideia de que vai ser muito difícil alimentar tanta gente só se coloca quando tu
colocamos o sistema atual, ou quando tomamos o sistema atual como garantido, que é um sistema completamente desequilibrado, que é, há uma grande produção em certos sítios, que vai alimentar uma população noutro sítio completamente diferente, já não tem nada a ver com aquele, e a utilização desses recursos depende da capacidade que aquelas pessoas têm de pagar. O que não tem valor económico vai para o lixo. Voltamos àquela questão, o que é que tem valor, não é? Como o Paulo estava a dizer, o que é considerado valor. Uma fruta mais pequena, mais feia, já não tem tanto valor económico. Então e o valor nutricional? Isso não é relevante. E portanto, acho que é isso. E leva-nos de novo a questionar, a ir às estruturas base, que é de facto temos de repensar os sistemas alimentares e torná-los cada vez mais locais, torná-los cada vez a uma escala mais humana, que eu acho também a resposta para muitos dos problemas relacionados com isto, que é tornar estes problemas novamente a uma escala humana, porque neste momento eles não são uma escala humana. Ninguém é capaz de estar a pensar que o chocolate vem da Etiópia, então escravidão infantil, escravatura infantil, como é que eu vou impedir que aquela criança, que eu não sei quem é, que vende... Tem os patrões que vendem uma cooperativa, que vendem outra cooperativa, que depois exporta segundo os certificados Fair Trade, que perdem... Isto não é fazível para nós, obviamente. E portanto acho que a maioria destas questões sistémicas requerem uma aproximação novamente ao local, tornar os problemas e as suas potenciais soluções novamente ao nível humanamente compreensível, não é? E humanamente fazível. E acho que este problema das alterações climáticas, que é humanamente impossível de processar, é porque resulta, em grande parte, resulta de problemas que escalaram em grande parte esta capacidade humana de processar os problemas, não é? Portanto, obviamente, construímos soluções de sistemas numa escala gigante, que nós próprios perdemos o controle, portanto, obviamente, as consequências desse sistema serão muito fora do nosso controle também. E, portanto, eu acho que é isto, é começar a trazer novamente as cidades multifuncionais, que têm a parte da produção, têm a parte do consumo, estas partes são próximas, conhecem-se, valorizam muito mais o valor nutricional do que o aspecto, valorizam a qualidade do solo, a vida do solo, esta vida não humana, não é? E restabelecem assim a relação de, lá está, aquela interdependência, não é? E não a exploração económica. Portanto, como é que, através desta proximidade, conseguimos redefinir as relações humanas com o mundo não humano, com tudo o que é o mundo não humano. Pronto, tenho que fechar isto. Sim, era só eu prometi que dava 1 minuto, está bem? Só temos temos 1 minuto para cada pessoa. E eu vou-me abster de fazer comentários, mas gostaria de dar a Cecília 1 minuto e a Ana 1 minuto e depois 1 minuto também a Mariana para fechar, está bem? Pode ser assim? 1 minuto. Posso falar mais uma pergunta? Pode? Não, estava aqui a pensar, estas partilhas entre os vários grupos são super interessantes, não é? Porque viemos de backgrounds completamente diferentes. Estava a pensar na saúde, não é? Eu sou médica, trabalho na área de saúde, forneço serviços e cuidados de saúde e ajudo as pessoas a regenerar o seu próprio corpo e a curarem-se, certo? Errado. O que é que tem mais impacto no estado de saúde de uma pessoa? Não tem nada a ver com o serviço de saúde, não tem nada a ver com o SNS, tantas notícias. Então, são condicionantes sociais. Portanto, se nós não soubermos as variáveis por detrás, em cada uma das nossas áreas do problema/desafio, nós vamos investir muito tempo e dinheiro a criar mais médicos, mais medicação, mais unidades de saúde, mais hospitais. Se calhar temos que andar para trás. E o mundo académico pode ser muito, muito importante, porque ajuda-nos a fazer esta reflexão, mas qual é o problema e quais é que são as soluções? Ana, quer 1 minuto? Só para me dar a última ideia. A última ideia. Eu acho que as coisas, e agarrando no que disse a Cecília, Mais alto. Então, as movimentações sociais geram as transformações. Sempre. Em relação, por exemplo, ao movimento cooperativo, todas as cooperativas que se estão a gerar neste momento vão implicar na sociedade novos modelos de construção que são importantes para fazermos uma viragem para outro sistema. E, portanto, é sempre a partir da sociedade que se geram as mudanças.
esta ideia de coletivo, que eu acho que passa aqui também neste painel bastante, não é? Esta visão coletiva da sociedade, da forma como se produz, da forma como se constrói, é uma ideia que é gerada a partir das movimentações sociais, dos ativismos, das formas que nós inventarmos, que nós decidirmos inventar. E nunca devemos deixar que o Estado produza políticas para nos inventar socialmente. E, portanto, é esta ideia que eu deixo aqui e é este momento que eu acho que é muito interessante. A rede de crescimento também já é uma movimentação que agrega outras, mas é a partir daí que tudo começa e que podemos gerar um novo mundo mais coletivo, mais a olhar para outras formas de produção e para outro imaginário social e político. Mariana, um minuto também? Eu acho que me escutei um bocadinho há bocado, não é? Agora não tenho que acrescentar no que a Ana estava a dizer. Eu gostei muito dessa ideia do pensamento coletivo e da gestão do pensamento coletivo, e eu acho que é isso que temos de continuar a tentar lutar por, não é? E tentar não nos deixar moldar pelas políticas que tentam fazer a cidade por nós, e sermos nós a fazer a cidade e sermos nós a fazer o território onde estamos. Porque acho muito triste que neste momento não haja pessoas que consigam vir estudar para Lisboa, não consigam viver para Lisboa, porque é uma cidade impossível de viver, é impossível de pagar Lisboa. Isto é surreal. Tipo, Lisboa somos nós, não é? Então, que se faça a gestão desse pensamento coletivo, que se fomente esse pensamento coletivo e essa ação coletiva, mesmo que não seja perfeita, mesmo que dure 1 ano, 2, 3, mas estamos cá para continuar. E acho que é isso, é não deixar de tentar porque não é perfeito. Ora bem, muito bem, ainda tenho aqui 15 segundos para eu começar. Só queria dizer que esta mesa acentua muito um aspecto que acho que é importante. É indissociável discutir, é indissociável da discussão do crescimento e da discussão da desigualdade, não é? Quer dizer, acho que são as suas diferentes dimensões, mas é indissociável. Desigualdade no território, desigualdade a todos os níveis, a questão da cidade, de facto, não há. Ai, já passei os 10 segundos. Não, a gente, muitas vezes falamos, por exemplo, no outro dia estávamos precisamente num outro debate em que me ocorreu isto até a propósito de uma intervenção do ANS, não é? É que falamos muitas vezes da migração para do interior, para o litoral, e que há o eixo, o esvaziamento do país, não é? 80% da população está a viver em 20% do território, etc. Mas neste momento vamos ter um eixo de Lisboa, um eixo de Lisboa, não é? Quer dizer, a própria cidade de Lisboa que está-se a esvaziar e que vai periferizando. Pronto, e isto tudo tem que ver com, de facto, decisões que as pessoas são forçadas, não é? São forçadas a tomar, porque não têm outro remédio e que não está espaço justamente para crescer, justamente para pensar numa agenda de crescimento. No fundo, estar sempre a sobreviver, estar sempre ali na luta, é o primeiro travão à possibilidade das pessoas poderem mobilizar para um crescimento. Portanto, não, é impossível libertarmos as pessoas para o crescimento se nós libertarmos de desigualdade. Parece-me que é um bocadinho isto que eu diria. Pronto, passamos um minuto. Vamos. E acho que a possibilidade de nós conversarmos entre nós e debatermos, ela não está fechada, ela pode acontecer. Nós agora vamos ter uma pausa de cerca de 15, 20 minutos. Obviamente, por favor, conversem e, mesmo depois da sessão terminar, a ideia é termos um momento de convívio em que podemos continuar a fazer essas conversas e esses debates, está bem? Pronto, então.